Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje. Primeiramente, um feliz Dia das Mães para todas as mamães são paulinas que acompanham aqui o canal, mas sem presente para os torcedores do São Paulo. Piorou para as mamães, né? Para assistir um jogo horroroso como esse, justamente numa data tão especial, é realmente para acabar, né? Realmente lamentável. São Paulo deprimente dentro de campo, né? O primeiro gol do Corinthians, não, para mim o resultado só de você perder pro Corinthians já seria um resultado deprimente para um time pequeno, para um time horroroso como é esse time aí do Corinthians. Não à toa tava na zona do rebaixamento, mas aí ganha do São Paulo, né? Que ressuscita todo mundo. São Paulo gosta de ressuscitar todo mundo. Ganhou do São Paulo, já sai ali da zona do rebaixamento. Mas o primeiro, vamos falar dos gols do Corinthians, pelo amor de Deus. O primeiro gol, se tomar um gol no primeiro pau no escanteio, é uma infantilidade tremenda, né? No escanteio, o básico do futebol, um cara ali na trave, outro zagueiro ali no primeiro pau, para justamente não acontecer o que aconteceu. Aí pra mim o Luciano foi mal, porque o cara encostou nele, ele acabou se jogando. Não acho que foi falta ali não. Depois o São Paulo teve um gol de presente, porque não foi criação do São Paulo, foi ali, beleza, muito mérito do Bobadilla, que roubou a bola do Ranieri, deu assistência para o Luciano, que sempre aparece aí nos momentos decisivos, nos momentos que sempre precisa dele. Ele empatou ali, ele não provocou nenhum tipo de confusão, porque ele estava pendurado. Ele falou na entrevista: olha, não quero confusão, não quero prejudicar o São Paulo nos próximos jogos, então não fugi. Eu fugi ali, né, de confusão, não fiquei perto de absolutamente nada. E aí virou 1-1, depois de toda aquela confusão do VAR tentando de todo jeito expulsar, prejudicar a equipe do São Paulo, porque se expulsa o Bobadilla naquele lance ali, aí acabava o futebol. Acabava o futebol. Bobadilla é paraguaio, a gente vê muitos argentinos, uruguaios comemorando daquele jeito ali, nada de gesto obsceno, é o jeito que os caras comemoram, pra mim, tudo normal. Se expulsasse ali, seria um dos maiores absurdos da história do futebol. O VAR tentou de todo jeito prejudicar o São Paulo, mas aí não precisava o VAR prejudicar o São Paulo, porque o próprio São Paulo se prejudica. O segundo tempo, com 10 minutos, o Corinthians já tinha feito 2 gols, e olhem a facilidade com que o Corinthians fez os gols. O segundo gol, né, que foi o gol do Mateuzinho, o Carrilho dominou a bola, parecia que ele estava em casa, parecia que ele estava no treino, que só tinha jogador do Corinthians, não tinha nenhum jogador de São Paulo pressionando ele ali, estava tranquilo, ele estava desfilando em campo. Fez 1-2 ali com o Mateuzinho, que deu um drible no Ferreirinho, que ficou espatifado ali no chão. Depois ele ajeitou para a perna boa, posicionou o corpo. O Sabino deixou ele tranquilo. O Sabino falou: meu amigo, faz o que você quiser, fique tranquilo que eu não vou te incomodar. E aí o Mateuzinho foi, finalizou e fez um golaço. O terceiro gol, o Garro caminhou tranquilamente pelo gramado da Neoquímica Arena. Parecia também que estava em casa. Rolou a bola para o Bidon, que dominou, ajeitou, posicionou o corpo na perna boa, fora da área, tranquilo. Parecia que os caras estavam tranquilos, nenhuma marcação em cima deles. Finalizou de perna esquerda e mandou no cantinho para fazer mais um gol para a equipe do Corinthians. E como eu falei para vocês, o resultado negativo contra esse time fraco, esse time pequeno, para mim já era absurdo. E aí você toma um gol igual o primeiro gol, o segundo gol, o terceiro gol, só gol vergonhoso, né? Falhas grotescas de marcação. São Paulo que não consegue sair jogando, São Paulo que não consegue encaixar 2 toques de bola. É inadmissível um São Paulo como esse, com jogadores como o Sabino, que tem medo de jogar. Até os corintianos falam: meu Deus, como é que Sabino, o cara não tem ninguém, ele chuta a bola pra fora. Danielzinho hoje tava com medo do clássico. Danielzinho hoje não, rapaz, ele tava com medo. Teve uma bola que o cara cobrou lateral pra ele, ele simplesmente chutou a bola pra fora. Depois ele dominava, parece que não sabia o que fazer, tanto que acabou sendo substituído ali. Porque o São Paulo, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Pra mim, de ponto positivo, Bobadilla e Luciano, que foram os que participaram ali no gol no primeiro tempo, né? O Bobadilla foi muito bem, né? Um jogador que foi muito bem, roubou a bola, deu assistência. O Luciano sempre oportunista, no lugar certo, no momento certo. É um jogador que está eliminado nessa temporada de 2026, um jogador que eu particularmente defendo muito, apesar de que para mim ele falhou no primeiro gol. Falei aqui no começo do vídeo, não acho que o Luciano foi bem naquele lance, que se ele fica ali disputando a bola e sobe de cabeça, ele poderia, não sei se isso aí não dá para saber, mas ele poderia, na minha opinião, ter evitado ali o primeiro gol corintiano, né? E aí o segundo gol e o terceiro gol foi piada, rapaziada. Se você pegar para analisar friamente, o Carrilho estava em casa, rolou a bola pro Mateuzinho, depois o Sabino falou: meu amigo, faz o que você quiser aí, domina a bola, ajeita pra perna boa, posiciona o corpo, faz o gol. Terceiro gol, Garro e Bidon, mesma coisa. Então, para mim, rapaziada, o ciclo de Roger Machado já era, não tem mais o que falar, não tem mais o que defender. Muita gente vai poder falar: mas São Paulo totalmente desfalcado, né? O Lucas Moura não tá aí, Lucas Ramon não tava, Tolói, Alan Franco, jogadores aí importantes, como por exemplo o Marcos Antônio.
Mas o jeito que a fragilidade que o São Paulo entra em campo é realmente um absurdo. E pra mim não dá pra esperar Juventude não. Não dá pra esperar a Copa do Brasil não. Porque aí se for eliminado vai falar o quê? Né, rapaziada? Então pra mim, Roger Machado, obrigado por nada. Rui Costa, vai embora junto, sai todo mundo, porque não tem condições. Aí você vai falar, Alemão, por que perdeu o Clássico? Não, não é só porque perdeu o Clássico. Primeiro porque perdeu o Clássico para um time da zona do rebaixamento. Outra coisa, os últimos resultados, empatou com o Higgins 0x0, empatou com o Bahia, um jogo que era para ter conquistado os 3 pontos, empatou com o Milionário 0x0, que para mim é um dos... Minha opinião aí, como eu falei para vocês, contra a equipe do Milionários, dos males o menor, porque é uma equipe boa, uma equipe que estava jogando em casa, uma equipe de muita tradição. E aí, rapaziada, sinceramente é deprimente assistir o São Paulo. É muito triste assistir um time completamente sem intensidade. Um jogo chato, vou até pôr toque aqui, desculpa, rapaziada, tá frio demais aqui em São Paulo, hein? Baixou muito a temperatura, mas nem assim pra fazer os jogadores acordarem. Parece que deu mais frio nos caras, né? Os caras ficou, pô, esse tempinho de friozinho aqui eu vou ficar tranquilinho, né? Não vou jogar bola não vou esquentar o corpo nada. Os jogadores do Corinthians abrem 300 milhões por hora. Era o jogo da vida pra eles. Os caras dividindo a bola, os caras chamando a torcida, os caras dando a vida ali no carrinho, cara dando a vida na última bola. O Corinthians estava jogando o jogo da vida. Parecia que era final de Copa do Mundo e o São Paulo tranquilo. O São Paulo parecia que estava aquecendo, né? O São Paulo estava ali num toque de bola tranquilo, um toque de bola lento, arruma aqui, arruma ali, jogo tranquilo. Um jogo que não importa muito, né? Mas o Corinthians entrou para jogar um clássico. Corinthians entrou para jogar um clássico. São Paulo, na minha opinião, basicamente não entrou. Não foi um time agressivo. Cedric Soares, meu Deus do céu, que eu não gosto de ficar queimando muitas vezes o jogador, não, com exceção do Sabino, que para mim é horroroso. Mas o Cedric Soares, pelo onde acharam o empresário do Cedric Soares, que fez ele ser campeão de Eurocopa com a seleção de Portugal, que fez ele jogar no Arsenal, que fez ele jogar na Inter de Milão, que fez ele jogar no Southampton, que para quem não conhece é uma equipe de muita tradição, que sempre disputa a primeira divisão da Inglaterra, jogou muito tempo por lá, inclusive. Meu Deus do céu, o cara não consegue acertar nada. Tem coisa que não dá pra gente ficar aqui passando pano, né? E aí o Mike foi afastado, né, por falta de intensidade nos treinamentos, e como não teve o Lucas Ramon, foi o Cedric Soares, que, meu amigo do céu, aí, rapaziada, eu não tive muita coisa pra falar do São Paulo positiva hoje não, porque pra mim só negativo, né? Como eu falei pra vocês, esses gols aí do Corinthians completamente evitáveis. Minha opinião é que eram gols completamente evitáveis, gols que davam pro São Paulo não ter tomado, gol que dava pro São Paulo ter feito melhor, gol que dava pro São Paulo ter aí sido um time um pouquinho diferente, né, rapaziada? Mas a gente vai falar bastante sobre isso amanhã. Se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve, dá aquela moral pra gente, deixando o like e os comentários sobre esse clássico. E mais uma vez, um abraço a todas as mamães são paulinas. Fechado? Fiquem com Deus, grande abraço, valeu! E muito bem-vindos a mais um vídeo, você que já é da casa, você que está chegando hoje, eu espero que o vídeo seja do seu agrado, quer dizer, o jogo não é do agrado, mas assim, a dinâmica do canal seja, se for, se inscreva no canal. Vim aqui para falar de mais uma derrota, e mais uma derrota vexatória do São Paulo. O Corinthians venceu o São Paulo por 3-2, e talvez você que não assistiu a partida e veio apenas entender, nossa, 3-2, mas deve ter sido um jogo bastante lá e cá, né? Absolutamente nada de lá e cá. Os primeiros minutos de jogo teve um certo lá e cá, depois só foi lá, meu irmão. Foi lá o tempo todo. Corinthians fez 3-2 e poderia ter feito 5, 6, jogou mais que o São Paulo. O São Paulo foi amassado. São Paulo foi tratado como um time pequeno jogando em Itaquera. Os 2 gols que o Corinthians cedeu para o São Paulo, não dá nem para falar que o São Paulo fez, mas que o Corinthians cedeu, inclusive um sendo literalmente um gol contra, o segundo gol. O primeiro, aquela coisa da jogada, que o Diniz sai jogando, o Bobadilha toma a bola e toca pro Luciano fazer o gol. De resto, gente, só Corinthians. E por que só Corinthians? Porque desde que o Diniz chegou, o Diniz, ele conseguiu consertar o meio de campo do Corinthians. Sobretudo, o jogador mais talentoso que o Corinthians tem, que é o Garro. E aí você tem o Bidon, que cai muito ali, flutua bastante pelo meio. Setor mais forte do Corinthians. Contra um treinador que sempre utiliza a questão do toque de bola, a bola passa o tempo todo pelo meio. Um time que povoa o meio campo para as jogadas saírem. E o que o gênio do treinador do São Paulo faz? Tira todo mundo do meio de campo de São Paulo. Abre um cara lá numa extrema ponta, o outro, e deixa o meio campo sem ninguém. E é óbvio que o Corinthians toma conta do jogo,
fez 1 no primeiro tempo, o São Paulo empata, aí teve o rolo lá do Bobadilha, comentário rápido, aquele negócio do Bobadilha lá, a pessoa do VAR que chamou também, eu vou te falar, devia estar de olho naquela região, porque vou te falar o negócio, hein? A pessoa chamar para supor que possa ser um gesto, você devia estar de olho quem chamou aí também, hein? Ainda bem que o Daronco pelo menos teve coragem de não expulsar. Agora, gente, continuando falando sobre o jogo, esse gênio desse treinador do São Paulo deixou o time sem meio de campo. E aí depois que o São Paulo toma 3-1, que ele percebe que o time estava sem meio campista, mas o que ele faz? Ele não coloca, por exemplo, o Pedro Ferreira, o Cauli para corrigir, para tentar ir para cima do Corinthians. Ele é um covarde, porque você, Roger Machado, você é um treinador pequeno, minúsculo, fracassado, que o seu amigo Rui Costa trouxe para trabalhar no São Paulo. E ele é seu amigo, e quem tem que se lascar sou eu, torcedor do São Paulo, de aguentar uma porcaria de treinador igual você no meu time, né? E aí você não mexe para corrigir, você mexe para segurar o seu emprego, o seu ridículo emprego, que o São Paulo, que é quase uma mãe, no Dia das Mães, o São Paulo é a mãe para profissionais ridículos como o Roger Machado ser treinador, né? E ele coloca o Luan no jogo. Para corrigir o meio de campo, ele tira o Danielzinho, que é o único cara de passe que o São Paulo tem, para colocar o Luan. E o Corinthians teve chance de fazer 4, de fazer 5. Se o Corinthians não tira a velocidade do jogo, daria uma goleada histórica no São Paulo, talvez pior do que aquele 6-1 que a gente tomou uma vez lá. Tem que demitir esse cara urgente. Se não demitir esse Roger Machado hoje, junto com o Rui Costa, o padrinho, ou quase que pai, ou a mãe dele, né? Metaforicamente falando, com todo respeito à senhora mãe do Roger Machado, né? Nesse Dia das Mães, a grande mãe é o Rui Costa, né? Se não demitir esses dois hoje, Macis, fecha a porta do São Paulo. Fecha a porta do São Paulo, não vem com conversinha de 3-2, porque o jogo não foi lá e cá. O Corinthians fez os 5 gols do jogo. Basicamente é isso que aconteceu. Os 5 gols do jogo foram criados pelo adversário, que merece a vitória, que estava e está ainda, me parece, na zona do rebaixamento. Sobre os jogadores do São Paulo, bando de fralda cheia, pisa em Itaquera, caga nas calças. Isso daí é desde sempre, né? Aí não é só o treinador. Postura ridícula, não ganham uma dividida, o Corinthians ganha todas, começam a dar chilique quando tá perdendo o jogo. A postura de vocês é uma vergonha. A camisa do São Paulo deveria ter vergonha de ser usada por 90% desses jogadores aí. Agora, voltando ao papo, Macis, se não demitir esse treinador ridículo, fecha o São Paulo. Se não demitir esse diretor de futebol patético, fecha o São Paulo. O Zubeldia empatou agora no Campeonato Brasileiro, já saiu fora da Libertadores. Vocês vão deixar o único treinador que tem no mercado, que é o Dorival Júnior, acabar indo pro Fluminense. Vocês vão terminar de enterrar o São Paulo. Manda essa porcaria embora hoje, coloca amanhã o Dorival pra treinar o time, porque senão vai conseguir ser eliminado pelo Juventude. Aí só quando já mandar um campeonato embora que vocês vão tomar alguma atitude. É o pior treinador que eu já vi na minha vida no São Paulo, esse tal de Roger Machado. O time totalmente espaçado, cheio de buraco, é visivelmente um time mal treinado. Pega uma pessoa que tem acabado de acordar do coma, esquece quem vê futebol, que acabou de acordar do coma, põe pra assistir 15 minutos de jogo do São Paulo como primeira ação dessa pessoa. Eu tenho certeza que a pergunta que ela vai fazer é: quem é o técnico do São Paulo, pelo amor de Deus? Porque é um time visivelmente perdido. Perdido. Então é isso, gente. Eu espero que quando você vê esse vídeo, do fundo do coração, eu espero que minimamente já tenham dado a notícia que o Roger Machado foi demitido do São Paulo. Porque a demissão, ela tem que ser de maneira urgente, tá? É isso, galera, né? Como que consegue fazer ainda, né? O Merchan aqui tem que fazer a nossa propaganda. Então, com a licença de vocês, gente, camiseta da Minimal Club. Tirar a gloriosa camisa do São Paulo, né? Essa daqui, ó, que tá por baixo, camiseta top aí, vai com mau humor mesmo, né? Vai com mau humor. Não sei se deu pra ouvir que o microfone saiu aqui. Camiseta... Vou fazer o corte aqui, não deu muito certo, tá? Mas vamos fazer a merchan, galera. Ó, valeu a Minimal Club pelo apoio ao canal. Camiseta da Minimal Club, gente. Clica no link fixado no primeiro comentário. Camiseta de muita qualidade, algodão egípcio, não pega pelo, tá? Bolinha, sai muito fácil. Se você pega, passou a mão, o pelinho já foi embora. Muito difícil de amassar, durabilidade normalmente 4 vezes maior do que uma camisa de algodão normal, tá?
Então, para você ter o desconto, clica no link fixado no primeiro comentário, coloca o cupom LEOJESUS10 para 22% e um kit de 4 camisetas. É top de verdade, é a Minimal Club, parceiraça do canal. Valeu, Minimal Club, e aproveita o seu desconto lá. Da minha parte, galera, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Fora Rui Costa, fora Roger, vamos São Paulo. Valeu!